E aí, nazarenos e nazarenas, estamos aqui começando mais um NasaCast, o seu podcast cada dia, agora a NASA vem, né? Um podcast de informações úteis ou inúteis, isso vai depender, obviamente, de você, o quanto você vai absorver o conteúdo que a gente vai partilhar aqui nessa mesa. E hoje tem uma pessoa muito querida, muito especial, né? Que muitos aqui da nossa cidade conhecem, tenho certeza que o pessoal da região também. Eu estou conversando hoje com ela, Márcia Jacomossi. E aí, Márcia, minha querida, como é que você está? Tá tudo bem com você? E aí, Natan? Tudo ótimo, né? Satisfação em estar nessa casa maravilhosa que é a NASA. Nem sou suspeita a falar, porque eu sempre falo em qualquer lugar que eu vou do Brasil. Já até falei de vocês lá em Brusque, no grupo que eu estou. Gente, o mais top, uma equipe top, desde todo esse equipamentos, tudo, é a NASA, né? Então, é uma satisfação estar aqui. Já tomei um café delícia aqui. A gente compartilha dessa, né, a recíproca é verdadeira, né? Uhum. A mesma admiração que tu despende para a NASA, a gente tem, né? A Tati é uma chata, né? Porque, gente, ela é mas chata. Ela o nível de exigência dela é muito alto. Para você imaginar, Coitado de ti. Sabe, né? Pra quem não sabe. Vou fazer aqui eu tenho dó de ti, Natan. Eu sou marido da Tati, mas eu vou te falar, assim, óbvio que é entrevistada, mas eu vou dar um pequeno testemunho. Eu acho que Deus escolhe as pessoas certas, né, para estarem juntas. Né? E se a pessoa entende que o outro é exatamente aquilo que ela precisa para ser a melhor versão, então toda essa cobrança que ela tem me fez um homem muito melhor do que eu sou hoje. Que lindo, gente. De verdade, tá? Ele faz macarrão para ela, com todo amor. Todo amor. 3 filhos lindos, né? Filhos, Meu Deus. Não, mas ela é chata. Ela conta por quê? Porque eu tô falando aqui, mas eu falo para ela porque ela exige demais. Exato. Cobra demais da gente. Exato. Olha, ela me dá um suador quando eu peço as coisas. E se cobra também, né? Não, e sem contar que, né, até tá bom também, né? Manda eu me arrumar, manda eu fazer maquiagem, manda eu me vestir, manda eu fazer foto nova. Olha, a Tati é quase uma coach. Não, e é bem isso mesmo. O nível de cobrança dela Por isso que tem qualidade, ela, né? Quem anda com ela é assim, ou ame ou a deixa. Porque ela realmente é muito justa, muito correta, né? Então, fechamos um parênteses aqui da minha linda Tati. Beijo, te amo. Ai, que fofo. Márcia, a gente convida nesse podcast pessoas com história de vida e que de fato possam contribuir para aqueles que vão ouvir isso aqui, né? E eu vou contar aqui como é que eu te conheci. Tu não vai lembrar, porque antes de tu me conhecer, eu te conheci. Porque quando eu cheguei em São João Batista, tinha uma mulher que andava de Kombi pela cidade. Tinha uma mulher que andava de Kombi com microfone. Eu me lembro até hoje da cara do meu cunhado, quando tu passasse aqui na frente do escritório e falasse: Marquinho, tua fantasia chegou. Esse homem, ele não sabia onde esconder, onde enfiar a cara dele. Ele é uma pessoa toda, né, todo sério e tal. Mas eu achei aquilo tão interessante, daquilo de uma ousadia, de uma comunicação e aquilo. E a minha pergunta para ti, para a gente começar um pouquinho desse bate-papo é: como que tu chegou nesse momento onde tu andava pela cidade? Por que tu fazias aquilo, né? Porque todo mundo te conhece, uma boa parte te conhecia anteriormente por conta do mercado. Hoje tu tens a Duda Maria, né? Mas eu queria que tu contasse um pouquinho da história. Como é que foi para chegar até o mercado e do mercado até um sexy shop, uma loja de cosméticos, mentoria? Porque se tu for olhar para a tua história, ela não faz muito sentido, né? Ela não faz muito sentido. A pessoa estava aqui, depois trabalhava no mercado, depois do mercado ela foi para... Eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho, Márcia, como é que foi esse processo na tua vida? Como é que tu foi parar no mercado? Se foi desde sempre? Se foi uma coisa... Como é que foi? Conta então, a minha mãe era faxineira, minha falecida mãe. Ela era faxineira do seu Enio Laus, que foi prefeito de Canelinha. E eu tenho uma lembrança muito boa, eu sempre gosto de lembrar disso, porque a minha mãe, ela tinha uma tia que cuidava da gente. Só que às vezes a tia tinha que ir no médico, então minha mãe pegava nós duas, eu e a minha irmã. Nós temos 1 ano só de diferença, uma semana para dar 1 ano. Hoje eu tenho 45 anos e minha irmã 44, então é muito lá antigamente. Ela botava nós duas numa bicicleta e nós íamos para o seu Enio Laus. Nós ficava felizes quando nós ia lá, porque ele era prefeito e lá tinha cafezão. Então a gente, o suco de laranja era muito objeto de luxo. Então a gente tinha aquele cafezão e eles tratavam muito bem nós. Nós não éramos excluídas porque era filha da faxineira, né? Claro, né? O pessoal saía, a gente vinha. Tinha, né? A mãe, graças a Deus, sempre nos educou muito bem. Mas essa lembrança eu tenho muito, porque sempre tem uma diferença, né? Do patrão, e principalmente faxineira, a mulher que não é tratada. E nós era tratada com amor naquela casa.
E meu pai era motorista de caminhão. Aí, quando eu tinha 6 anos de idade, eu acho que isso deve ser 85, né? 79, acho que é 85, 86. O pai foi convidado a cuidar de uma cerâmica ali em Ribanceira do Sul, que era do seu já falecido também, um Jacomossi, parente do meu pai. E aí ele foi, lá o seu Samuel Jacomossi, tocar essa cerâmica. Ele era motorista de caminhão, abandonou o emprego, né? Entregou o caminhão, que não era dele, era empregado, e foi tocar essa cerâmica. Aí o seu Samuel tinha uma vendinha na frente, que é onde é que se tornou o supermercado Marcelo. Ofereceu para nós morar na casa atrás e o pai tocar o barzinho. Então, meu pai trabalhava o dia todo lá e à noite ele tocava o barzinho. E nós se criamos no negócio. Então, de 6 anos de idade que eu vim para ali, estudei na escolinha da Ribanceira, primeira, segunda, terceira, quarta. E aí, a gente cresceu já, então, no empreendedorismo, né? Já cresceu vendo meu pai empreendendo, só com a 4ª série, mas meu pai sempre foi muito empreendedor, muito inteligente. E ele é minha mãe. Daí minha mãe saiu, né, também lá de onde ela trabalhava, e tocaram esse mercado. Quando a gente fez 16 anos, 10 anos depois que a gente estava ali, a gente já estava crescendo, o mercadinho já passou para uma mercearia, bar e mercearia, Marcela, porque era Márcia e Michele. Ele emancipou a gente, para a gente já ser sócio do negócio. Então, a gente já empreendeu dos 16 para frente, né? Olha só. Aí, eu com 16, a minha irmã depois no outro ano, né? Emancipou a gente, então a gente já estava de sócio, então já viemos no negócio o tempo todo. Eu não quero saber a tua idade aqui, mas isso seria mais ou menos período de que tempo, assim? Se eu tô com 45, 16 anos atrás... Não tem problema, é bem resolvida com a idade. Bem resolvida, com certeza. Então, isso aí... De 30 e poucos anos, 29 anos atrás, né? Olha só, emancipar financeiramente duas filhas, isso é um... Ele emancipou tabu, e né? já... Então, mas ele já emancipou, porque ele já queria que a gente já trabalhasse, já assumisse um compromisso. Bom. Foi por isso, tá? Porque o mercadinho era muito pequenininho. Sim. E aí a gente foi crescendo, e onde é que a gente foi adquirindo, aumentamos o mercado, depois mudamos de lugar. E aí eu fiquei ali até 13 anos atrás. No dia 17 de maio de 2012... Então, o mercado é tua vida, praticamente. Foi a minha vida inteira. Cresceu ali, a minha infância, vida inteira, dos 6 até 32 anos. Dos meus 6 até 32 anos, né? Porque a gente... Eu imaginei que isso fosse uma coisa adquirida pela família depois. Não, a gente com assim. 7... Quando tinha 6, 7 anos que ele comprou, ele vendia cachaça, né? Então, vinha um barril grande assim, a gente com 6 anos... Meu Deus. 7 anos a gente já botava com funil ali nas garrafas. Aham. Quando botava errado, ainda apanhava. Que meu pai batia. E aí, depois, a gente tinha que sacar batatinha na redinha. Muitos nunca vão saber o que é uma redinha, mas tinha uma redinha plástico, nem sei se existe isso ainda. Eu acho que esses carinha que vendem de carrinho de mão, existe redinha com as bergamotes, eu acho, Não, né? mas ainda tem. Aí a redinha, tem que botar batatinha e amarrar a redinha. Aí tem uma cancha de bocha, que era uma maldita cancha de bocha, que tem que passar, é pesado aquilo. A gente pai fazia nós carregar um baldinho, quase um pouquinho maior que o baldinho de praia, de areia fina, espalhar, passar um rodo, espalhar coisa de criança, 7, 8 anos, a gente já veio. E a Ribanceira é prova disso, porque a gente se criou e sabe, fala sobre isso, porque viu a gente ali dentro trabalhando mesmo. A gente trabalhou muito, muito, muito mesmo, mas muito. E o meu pai exigia muito da gente. Exigia as melhores notas, exigia trabalhar. Então, a gente nem teve infância. Eu brinco porque eu nasci dia 12 de outubro, eu digo assim, eu sou uma criança crescida que eu vi fazendo brincadeira porque a gente não teve muita infância. Nossa infância foi trabalho, né? Mas tudo certo, nos fez a gente chegar em muitos lugares. Só que aí, quando eu tinha 32 anos, em 2012, eu peguei e disse, eu não quero mais essa vida. E a gente tinha muitas discussões, o ambiente era muito tóxico. A gente brigava muito, eu e meu pai somos super parecidos, discutia, discussões familiares. Quem tem uma empresa familiar vai entender muito o que eu estou falando. Nossa, muito. E até quero dar uma dica sobre isso. A empresa, mesmo que seja sócio, o ambiente é tóxico, não tem que ficar. Nós não temos obrigação. Honrar pai e mãe não é obrigação estar no ambiente tóxico. A gente tem que honrar, amá-los, ser grato pela vida que eles nos deram. Eu custei a entender isso, né? Que eu tenho que honrar meus pais, eu honro meu pai até hoje, mas eu não sou obrigada a viver naquele ambiente. Exato. E aí, o que eu fazia? Se eu sair, meu pai vai ficar triste. Ele vai ficar sentido, pode dar alguma coisa. Então, eu fui deixando, e fui ficando. Aí, no dia 17, mas nem teve discussão. Eu me acordei e disse, eu não quero mais essa vida. Eu falei, Deus, eu não quero mais essa vida. E o que eu vou fazer? Eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque não foi planejado, eu sei. Uhum. Aí, mas assim, né, Márcia, quero fazer um parênteses aqui, porque tu tá contando uma forma que parece que tu trabalhou lá de qualquer jeito no mercado, e não foi assim, né? Não, aí é que tá. Porque eu te conheci na Kombi aqui, eu falei, quem faz aquilo é porque quer fazer a coisa dar certo. Eu era apaixonada, então foi um baque para a cidade, foi um baque para o bairro mesmo, assim, aconteceu algo, a história que meu pai tinha batido muito em mim naquele dia, porque
Mas não, é porque... Exatamente. E naquela época o mercado já estava no meu nome, porque eu tinha comprado a parte da minha irmã, eu era sócia com meu pai. Só que meu pai, a gente trabalhando junto, eu vou dar minha parte para ti, para nós trabalhar junto, mas em vida vai ser, minha parte é tua. Já tinha avisado para os meus irmãos tudo, mas nem assim me fez ficar. Eu fui lá, fui no cartório, fiz uma procuração para ele ficar usando, né, porque ele não deu minha parte na época, eu vim no Sicoob, peguei um dinheiro emprestado na época. A minha irmã ajudou a pagar os móveis e eu peguei 80 mil no Sicoob emprestado para iniciar. O Sicoob foi a base inicial da Maria. E aí a Duda Linda, que era na época, né? E aí eu fiquei, dali de março, pensando o que eu ia fazer. Então, 30 dias eu dormia enquanto meu olho fechava e acordava quando ele abria, porque eu nunca tive isso. Nós trabalhávamos de domingo a domingo. Então, eu nunca pude. Meu pai nunca deixou nós dormir ao meio-dia até meio-dia, nunca na nossa casa. Isso não era prática na nossa casa. E aí, agora, depois de março até abril, eu disse, agora o que eu vou fazer? Eu fui estudar o que estava em alta. Em 2012, explodiu o cosmético. Até porque o Brasil é o terceiro país mais consumista do mundo de cosméticos e o número 1 em lipos, o número 1 em estéticas invasivas, é o número 1. Já pensou nisso? O nosso país é o campeão. E aí, estava muito em alta, isso é cosmético. Aí eu fui para a Bahia fazer um treinamento, conheci uma indústria, fiquei estudando até abrir a Duda Linda em 13 de setembro de 2012. E aí, sobre a Kombi, foi a propaganda mais legal que já teve, o marketing mais legal que eu já tive. Um amigo meu disse assim, nossa, tu és tão comunicativa, tu berra e grita, porque eu sempre fui de berrar e gritar. Por que tu não sai gritando, falando as promoções? Ele é assim. Aí, isso é interessante. Aí pegamos, adequamos, fizemos com o carro pago e depois adequamos na Kombi. E eu não faço hoje porque eu não faço fono. Foi a propaganda que mais me trouxe retorno na vida. As pessoas gostam de reconhecimento, de ser tratadas com amor. Mesmo que a pessoa se escondesse, que falasse o nome, mas dentro dela ela queria ser chamada. Eu tenho uma dúvida. Quando tu fazia isso, porque hoje tu tens uma carreira, tu tens um currículo acadêmico e tudo mais, mas naquele momento tu fazia de maneira intencional ou era mais uma intuição? Assim, tu sabia disso? Tipo assim, tu fazia, não, eu sei porque isso é uma estratégia. Não. Tu fazia de forma completamente intuitiva, assim. Eu não vou dizer que era uma brincadeira, mas era um trabalho com brincadeira. Sim, e deu muito certo. Nossa, então, daí a DVB Santa Catarina veio ver, porque soube, e eu ia ser até premiada. Só que para mim não era interessante porque eu não expandia para outros lugares. E aí, quando se tu ganha, e a minha probabilidade de ganhar aquele case era muito grande. Eles já deixaram claro, tinha um valor para pagar para eles, que mesmo tu ganhando, mas tu paga para as TVs, ia passar em toda a TV. Isso para mim não ia mudar porque era um negócio local, não né? agregava. Não agregava, mas foi muito legal. Eu ganhava a bolsa da Sharp, eu ganhava calçado, bilhetes escrito, fala o meu nome. Eu tenho até hoje impresso, na época do Facebook, que eles mandavam, lá vem a Márcia, fala o meu nome. E essas brincadeiras da fantasia, né, fazer essas brincadeiras, e as pessoas sabem, né, eu estou 13 anos na área, eu tenho muita ética de profissional, que a gente não fala quem compra as coisas, nada, mas eu brincava para ter essa quebrada de gelo, aí as pessoas saíam comentando, falando, e sabe, do up do nosso sex shop foi o Edinho do Banco do Brasil, lembra do Edinho? Sim. Que ele era goleiro do Cardoso. O Edinho, eu brincava, chegou a fantasia, o Edinho foi o que mais impulsionou o meu negócio de sex shop. Até uma vez, quando ele morava em São Paulo, ele veio e disse, vou dar-te um presente, tá? Porque as pessoas comentavam tudo e começou a vir muita gente. Porque depois, quando eu saí do Marcele, eu fiz um período da Duda Linda. Fez. E aí, ele foi o que mais impulsionou, foi ele. Ele deu um salto gigante no meu negócio ali do sex shop, porque as pessoas iam no banco, comentavam, riam, esperavam ali na frente, e aí gerou muita curiosidade de conhecer o meu negócio. Gerava que salinha, o que é isso. Então, foi um negócio excepcional, o melhor marketing da minha vida. Que legal. Às vezes a gente não... Né, essas ideias, assim, esses insights, eles vêm de lugares que a gente menos espera, assim, né? E todo esse desenvolvimento, assim, quando eu vi a primeira vez, eu realmente achei muito... Eu trabalho com música, trabalho com arte, eu achei aquilo eu gosto das pessoas que às vezes não se levam tão a sério, né? Porque eu acho que tem gente que é muito duro, muito sisudo, né? E quebrar isso, assim, trazer... Foi o que eu vi, né? Foi o que me impactou num primeiro momento, assim, eu achei muito, muito legal. E o segredo, Natan, era porque eu sabia o nome de todo mundo, né? Até hoje, né? Até hoje eu faço questão de chamar as pessoas pelo nome, de gravar os nomes. Então, o segredo é porque eu também sabia os nomes. O que eu não sabia, eu procurava saber. O nome, quando eu já passasse lá, já chamasse. Eu lembro que aí tu veio fazer um jingle comigo,
né? Tu lembra que a gente fez o jingle da... Sabe que você fizesse jingle? Não, 2 músicas da Duas da músicas, Linda. são duas músicas. E a gente conhecia, e a partir desse dia tu começava a passar e chamava Uhum. Natan da Tati. o Natan da Tati. Sempre fui o Natan da Tati, inevitavelmente. Né? E tu falou ali, né, dessa questão da ideia, das pessoas falarem, da curiosidade. No marketing tem uma frase que é uma máxima, né? Não estou dizendo que é algo que eu concordo ou acredito, mas a máxima, falem bem, falem mal, falem de mim, faz sentido para ti, não? Muito sentido. Por muito. quê? Eu queria ouvir, estou curioso para saber de ti. Isso eu falo até hoje. Não tem um lugar do final de semana no churrasco que eu não sou citada. Teve um casal que foi lá para Gramado. Eu estava lá, 2 casais aqui de São João, o assunto era eu lá. Porque tem um museu do sexo lá, eu fui lá, fiz um monte de foto, eles lembraram disso e estavam falando, acabou saindo lá do meu negócio, né? Sim, sim. Então eu falo, fale bem ou fale mal, né? Eu sempre olho assim, ó, quem fala mal de ti? Eu dou muita atenção se for uma pessoa de credibilidade, pô, então eu tenho que rever algumas coisas. Mas geralmente alguém que não tem coragem de fazer o que tu faz. Alguém que tá ali, principalmente eu que falo de sexualidade, eu tô mexendo numa ferida da pessoa. Uhum. Eu mexo com a intimidade. E eu sou aquela pessoa que eu chego no lugar, odeio essa guria. Ou eu amo essa guria, eu 880, eu amo ou odeia, né? Então, para mim faz sentido, fale mal, pode falar. Porque eu sei as coisas boas que eu tenho, que alguém vai me defender. Olha, tu tá falando porque tu não conhece bem ela. E eu também sou muito falha algumas vezes, assim, ó. Por mais que eu sou uma pessoa que eu sou agradável com muita gente, mas muitas vezes eu ignoro algumas pessoas. E é geralmente quem eu ignoro que mais precisa de mim. Faz poucos dias teve uma treta aí no grupo que eu estou, porque justamente eu ignorei uma pessoa. E ela saiu falando, aí falou, pô, tu viu que ela precisava de ti? Fui chamada a atenção porque eu não dei atenção para a pessoa. Mas é porque a pessoa estava lá longe de mim. Eu sempre falo assim, eu sou fogo, quem está mais perto vai se esquentar melhor. Brasa longe do fogo apaga, é a frase que usa até nos casamentos, relacionamentos. Então, fica perto. Se tu quer, fica perto, né? Então, às vezes, eu não quero incomodar alguém que eu não tenho afinidade. Tem gente que sente a falta de uma brincadeira. Ah, porque eu faço com um, não faço comigo. Porque eu também tenho que respeitar aonde eu posso ir, né? Então, eu faço brincadeira com realmente quem está comigo. Então, fale bem ou fale mal, pode falar. Quando tu tem coisas boas, quando tu tem os teus valores, quando tu espalha amor, se falar mal, pode ter certeza que alguém vai defender, alguém vai dizer, olha, tá enganado. Tenho certeza que se alguém chegar a falar mal de mim para a Tati vai dizer, olha, porque tu não conhece bem ela. Sim. Ela vai ter algumas qualidades que vai superar o que tu está falando. Sim. Né? Geralmente as pessoas ou interpretam mal, de maneira intencional ou não, né? Uhum. Não estou julgando o mérito, mas o desconhecimento, né? Principalmente a relação. Quem está perto de ti te conhece, sabe quem tu é e às vezes não precisa tu se defender, né? Exatamente. Na verdade, a tua postura, né? Isso trazendo para uma parte mais de espiritualidade, que é uma coisa que tu também fala, pelos frutos os conhecereis, né? É o que a palavra fala, né? Que exatamente. a Bíblia nos ensina, né? Então não pode uma árvore boa dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons, né? Então com certeza. Você sente, né? Se a pessoa faz fofoca, se a pessoa mente, se a pessoa inventa, se a pessoa calunia. Então, esse é o fruto que ela consegue dar. Só que também existe a parte, né, Márcia, que é uma parte que tu também faz. Eu entendo quando tu fala assim, aquela pessoa precisava, né? Que é justamente isso. Quando você percebe que alguém tem as atitudes, essas posturas, também é sinal de que aquela pessoa precisa de cura, né? De ser ajudada, de ser... Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parte de espiritualidade, que tu também trabalha, que tu também acredita. A gente vive num mundo, né? A gente falava aqui em off, né? Dessa ausência de Deus, né? Eu até brinco não, eu acho que eu falo bem sério quando eu falo sobre isso, né, para muitas pessoas e tal, que a gente vive, né, o mundo vive, e as pessoas até que se dizem cristãs, católicos, evangélicos, vivem um ateísmo prático, né? O que é ateísmo prático? A pessoa diz que ama Deus com a boca, mas as obras dela é como se Deus não existisse, vive como se Deus não existisse, agem como se Deus não existisse, né? Se relacionam com as pessoas como se Deus não existisse. Então, só falar que você é de Deus ou só ir na igreja e ter a aparência de religiosidade, de santidade, isso de fato não reflete o teu relacionamento, né? Porque espiritualidade é isso, é você se relacionar com o transcendente, se relacionar com aquilo que vai além, né, de ti. Quando a palavra traz Deus como puramente a essência em amor, é justamente isso. Se você ainda vai dizer que se você não ama aquele que você vê, você não tem como dizer que você ama a Deus que você não vê. Então, como é que tu sente o mundo hoje? Como é que tu trabalha toda a tua dimensão, né? Naquilo que tu ajuda as pessoas, mentoria, para a tua vida pessoal?
essa questão da espiritualidade. Então, muitos me perguntam, né? Eu sou formada em terapeuta, só que eu não é um trabalho que eu faço com frequência, né? Sim. Eu sempre falo que eu trabalho com terapia para aquela pessoa que realmente deseja. Eu também não fico lá, são 10 sessões, volto aqui. Eu faço uma ficha de anamnese, vejo o que eu posso, se aquilo ali eu atinjo, né? Se eu atendo naquela dor, senão eu já vejo uma pessoa especialista. Por exemplo, hoje, estava conversando com um amigo meu, morreu o noivo. Você tem que ter Deus? Tem oração? Tem que ter força? Tu tá vivo? Né? Eu não atendo terapia para luto, mas vai ter algum especialista com isso, né? Por quê? Nós temos que ter duas coisas na vida, espiritual e psicológico. E, infelizmente, as duas coisas que mais está faltando. É quando tu traz o dado, que eu achei muito interessante, né? Que o Brasil é o lugar onde mais se faz cirurgias estéticas, né? A cirurgia estética, ela também esconde ali uma realidade da pessoa nunca estar feliz com o próprio corpo, né? Essa coisa de estar se escondendo atrás, de buscar uma versão de si que, na verdade, ela está dentro dela e ela não consegue trazer isso para fora, né? E essa realidade desse dado, eu fiquei assustado, eu achei que não fosse. Não, já faz muitos anos eu achei que nós fosse nos estamos. Estados Unidos, porque os Estados Unidos é muito famoso por isso, né? Não, é o Brasil. Plástica, estética e tal. Muito interessante. Você vê o vazio das pessoas aí, né, Márcia? Então, eu atendo pessoas que... mulheres, né? 90% do meu público é mulheres insatisfeitas, né? Então, eu sempre falo assim no processo, quando eu atendo mulheres com abuso, violência doméstica, tudo. Primeiro é Deus. Eu sei que tem uma coisa que é difícil, perdão. Tem uma coisa que salva a vida, é perdão. É verdade. Gente, eu estou fazendo o tempo todo. E olha só como o universo vai... Eu estou 13 anos estudando, né? Eu estou na 5ª pós-graduação e começo uma faculdade de Ciência da Felicidade. Agora, o mês que vem que eu me matriculei. Eu amo estudar. Então, os momentos que eu posso, eu estou lendo, estudando. E aí, eu fiz uma pós de comportamento humano, tinha que fazer dissertação, tem um diário de bordo, tem um monte de atividades. No meu diário de bordo lá não está uma técnica de perdão que eu já usei há 10 anos atrás, eu até uso algumas vezes. E está ali, que eu tenho que me pedir perdão para mim. Meu Deus, olha só isso. Que maravilhoso isso daqui. Estou fazendo uma coisa de novo que eu já aprendi, que é importante. Então, quando eu atendo, a primeira coisa é perdão. Vamos ver essa questão do perdão? E aí, quem foi abusado pelo seu próprio pai biológico, como eu atendo? Como vai dar o perdão? Alguém que era para te proteger e te ama. Mas Quando fala em abuso, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Não é só abuso físico, né? Não. Abuso psicológico. Patrimonial. A própria ausência é uma forma de abuso, né? Porque era a responsabilidade daquela pessoa te amar e cuidar de você e ela simplesmente não está ali, né? Então, e aí, imagine o perdão. Aí eu trabalho, não, mas eu não vou fazer. Aí até eu uso, às vezes, um Ho'oponopono, sinto muito, perdoe. Eu não vou falar isso? Eu não te amo? Eu não sei. Então, nós não vamos resolver se não tiver Deus. Nós não vamos resolver se não tiver perdão. Aí a tua questão é tua, espiritual, tua. Eu estou te falando de coisas que é estudos. Não é que estou falando. E Deus não quer sofrimento, Ele não deixou nós para sofrimento, gente. Onde é que tem escrito que a Bíblia quer que o ser humano seja seja uma pessoa que sofre? Não, Ele deu, olha o mundão que Ele deixou para nós, quantas coisas boas Ele deixou para nós. Nós estamos fazendo escolhas erradas? Vamos olhar para dentro de nós e onde é que a gente está errando. Então, como tu falou, não é só o fato de ir na igreja, mas como está essa minha conexão? Eu estou sendo grata pelo pouco, pelo que eu tenho. Eu vi o Fantástico domingo e disse para meu marido, meu Deus, como a gente é rico. A pobreza, a miséria de um bairro lá, com arroz e feijão, o básicozinho, gente. E nós, às vezes, reclamando, né? Com tanta gente, nossa, olhar para trás. E aí, quando nós temos que ser grato, de ter saúde, de estar aqui, né? Só o fato, eu acordei de manhã, meu Deus, obrigada pela minha vida. Quantas pessoas estão ali lutando pela vida? Então, eu falo muito, Natan, da questão espiritual, porque hoje, né, que a gente vê com tantas coisas acontecendo que dói a alma, é falta de Deus. Infelizmente, é falta de Deus. Tu tem que achar um caminho na igreja, tu precisa estar conectado. Por exemplo, quando eu atendo casais, eu hoje estou especialista em relacionamento. Vou me separar. Tá? Eu não quero fazer terapia, eu não quero... Gente, as igrejas têm programas para salvar casamento. Tem programas para o casal estar junto. Mas a pessoa quer paliativo, botãozinho mágico. Eu vou correr no sex shop do Maria comprar um gelzinho, acha que vai resolver. Exatamente. É que esse é um mundo, a dinâmica do mundo hoje, essa dinâmica que a gente chama de fast food, né? Que é a dinâmica do rápido que você coloca. Eu ia falar agora, do rapidez. 3 minutos no micro-ondas e está pronto. Ela é muito contrária àquilo que Deus faz. Deus é muito processual na nossa vida, né? Então, Deus, para curar um coração, Ele trabalha de forma muito processual, porque Ele sabe que são feridas, às vezes, muito profundas.
Eu costumo dizer que todo mundo hoje que se relaciona com alguém, que tem problemas, isso está muito ligado à infância, né? Porque os maiores problemas e os principais problemas e o adulto que nós somos hoje é consequência da criança interior. Da criança que a gente foi. Da criança interior. Eu tenho uma canção que se chama Só Jesus e ela fala justamente, ela conta a história de uma criança. Na verdade, assim, é um relato de uma lembrança da infância, da minha infância, rezando com 6 anos de idade, aos pés da cama da minha avó, pedindo para Deus ajudar a nossa situação. Né? Legal, eu morava aqui em São João, ali na rua do São João, sim, perto da Pepa, da falecida Salvelina, umas casinhas muito simples que tinha ali. Morava eu, minha avó, minha tia, minha mãe, morava todo mundo junto ali. E foi uma época muito difícil, né, da minha infância. E cresci sem pai, então eu tinha uma série de situações no meu coração. E quando eu me vi tendo que retornar à minha criança para me reconciliar com ela, porque tudo aquilo que eu fazia na minha adolescência, na minha vida adulta, era consequência do que eu vivi na minha infância. Fez terapia também? Nunca. Não? A minha terapia foi Deus. A minha terapia foi a tua conexão, oração, foi busca, foi palavra, foi cair, foi levantar, foi errar, legal. pedir perdão para aqueles que eu errei, machuquei, pedir perdão para minha mãe, pedir perdão para minha avó. Porque eu tenho uma história de drogadição, né? Eu, com 15 anos de idade, 14 anos de idade, já usava droga. Porque eu tinha uma vida muito estragada. Eu sou músico, então toquei com 14, 15 anos de idade, eu tocava nas noites de Itapema, nos bares. Tocava... E podia na época, porque era de menor? Não, eu era maior, assim, grandinho. Né? Grande, então as pessoas disfarçava por uns 18. Nunca ninguém me perguntou a minha idade. Eu tocava na noite, tocava com banda, tocava sozinho. E sempre muito envolto a alguns ambientes que a maioria das pessoas que estão lá para esquecer um problema, entendeu? Uma fuga, né? Uma fuga, exatamente. Uma fuga. E aí, quando eu encontrei esse caminho de perdão, que eu tive que perdoar todo mundo na minha vida, Deus mostrou para mim muito claro, assim, que primeiro você precisa pedir perdão a Deus por tudo que você fez, porque a gente também erra como ser humano. A gente tem que fazer até hoje? Isso é constante? Não, constante. Hoje de manhã, fazendo atividade, eu estava fazendo a técnica de perdão. Constante. Quem eu magoei ontem, porque todo dia, né? Quem eu magoei ontem, quem eu ofendi, quem tudo, tá? É constante, né? E são dimensões, né? As pessoas que eu machuquei, as escolhas que fizeram eu me machucar e que, consequentemente, elas também ferem a Deus. Porque toda escolha, todo pecado, né, que fere propriamente a vida, como em qualquer dimensão, ela é contrária ao amor de Deus, né? Então, você entender essa dimensão de que você precisa se perdoar, você precisa perdoar os outros, você precisa pedir perdão para si mesmo e pedir perdão para Deus, porque assim, não tem como você dizer que você ama a Deus, que você é de Deus, se você não perdoa. Eu quero esse corte depois aí, porque eu trabalho tanto isso falando, é tão difícil as pessoas entenderem. A reconciliação com a tua criança, e eu canto na canção justamente isso, né? Senhor, eu tenho andado pelo escuro sozinho, precisando tanto do teu carinho. A escuridão é própria de alguém que não tem Deus, né? Quem anda pelo escuro se machuca, né? Porque você não está vendo. E aí, nessa dimensão mais psicoafetiva e espiritual, você machuca as pessoas à sua volta porque você também não está vendo. Você não olha com clareza, com calma. É a falta do autoconhecimento. E essa cegueira espiritual, tanto que é interessante, né? Porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus cura um cego. E aí eu sempre achei Jesus um cara muito engraçado, né? Porque Jesus chega para o cego e pergunta para ele assim, o que queres que eu te faça? Aí a gente espera que o cego diga assim, não, dá um cão-guia, uma bengala já é o suficiente, né? Ora, os cara é cego, o que ele deveria? Enxergar, né? Mas Jesus faz uma pergunta tão mais profunda para ele, né? O que queres que eu te faça? Porque se tu voltar a enxergar, tu vai ter que assumir a responsabilidade da tua vida. Tu vai ter que assumir a direção da tua vida. Tu vai ser responsável pela tua história. Sem a muleta, né? Sem muleta. Porque antes, a cegueira era a tua muleta. E quais são as muletas que a gente carrega hoje que nos impedem, de fato, de viver uma vida autorresponsável por tudo aquilo que a gente é e faz na nossa vida? Dentro de um casamento, por exemplo, assim. Quem é responsável pelo meu casamento? Sou eu. Eu não posso... Há uma pessoa que diz que busca a Deus. E muitos já falaram para mim assim, Natan, eu rezo para Deus mudar a minha esposa. Mas eu falei, irmão, eu acho que tu está rezando para outra pessoa, não está rezando para Deus. Porque se tu de fato estivesse rezando para Deus, Deus ia dizer no teu coração assim, muda. Quem precisa mudar é você. E o diálogo, né? O diálogo do casal, que não tem mais hoje, né? Não. A conversa, né, frente a frente,
que a gente pode mudar. E assim, quem está casado muitos anos, os gostos mudam. Quando começasse a namorar com a Tati era um gosto, hoje é outro. Olha, a Tati, fruta que a gente gosta. A Tati, assim, ela é uma pessoa tão que as mesmas coisas. Que ela gosta das mesmas coisas do começo. Não, eu já mudei. O que eu gostava, a minha fruta antigamente predileta era goiaba, viciada. Hoje a melancia é minha fruta predileta. Alguns desses gostos, a minha comida predileta sempre foi churrasco. Sim. Essa foi sempre churrasco. Mas tem coisas que já mudou. Cor já mudou, já usei verde, eu já uso vermelho. Então, assim, muda. E por que a pandemia separou tanta gente? Porque não se conheciam. Não eram mais as mesmas coisas. Por exemplo, eu fui uma pessoa que eu amava rodeio e vivia... Eu detesto rodeio hoje. Sim. Não vou rodeio. Aí tu imagina se, né, eu não estou com a mesma pessoa que eu estava quando eu amava rodeio. Se inventasse agora, normalmente, mas gostava. Não, mas já mudou. Então, as pessoas mudam, né? Ou para melhor que seja, né? Outras escolhas. E aí, os casais na pandemia separaram. E hoje, no país, eu não tenho agora... Não estou com o celular na mão, mas eu tenho um print ali. É gigante o aumento. Formais. Mas quantos que só moram junto? Sim. As informais, então. Só formais é gigante. E às vezes é coisinha simples e é aquela falta de diálogo. Falta de Deus, falta do diálogo, né? Falta do autoconhecimento nosso. Porque eu tenho que olhar para dentro de mim o tempo todo. Eu tenho que olhar para dentro de mim. E a gente não olha. A gente é falho. Eu também, às vezes, falho. Porque eu vou rever. Peraí. Agora, hoje, quando eu estava fazendo a técnica do perdão, quando já faz dias que eu estou fazendo, estava pensando, passou um filme na minha cabeça. Olha como isso está dentro de mim, está ali o tempo todo, até com as postas. Olha como é importante. Aí tem que fazer ali por ontem, tudo que eu fiz ontem de errado, aí vem escrito. Então, hoje ainda eu estava com consciência fazendo ali, com muita consciência. Comecei a pensar ontem, que eu sou uma pessoa de treta, né? E eu até escrevi e fiz stories hoje. Eu não fiz nenhuma treta ontem. Nenhuma treta. Glória a Deus. Nenhuma treta. Exatamente, nenhuma treta. Foi me pedir perdão para alguém que eu magoei, eu falei, né? Ontem eu passei um dia sem treta. O Sermão do Monte vai nos ensinar isso, né? Que o reino é dos pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, aqueles que promovem a paz. Então, de fato, assim, às vezes o nosso eu, né? Mas eu era muito assim. Se tu conversar com alguém que me conhecia quando eu tinha 18 anos, a pessoa vai dizer assim, ó, essa pessoa aqui, não existe mais. Esse ser humano aqui não existe mais. Que legal, né? Eu vou te mostrar uma coisa. Ô, Su, pega aí a minha carteira de identidade. Tá em cima. Que legal, Eu quero te mostrar uma coisa. Tu vai dar muita risada. Não concorda, Sueli, por favor. A Su tá linda, né? Tu vai... né? Olha aí o barrigão. Tá uma vida, né? Que coisa linda. Olha, vê se tu reconhece essa pessoa. Meu Deus do céu. Cabeludo. Tu tem ainda. Natan, meu. É bem diferente. Eu tinha 17 anos. Hein? Bessudo tava aqui, aí não tá. Era magro, né? Eu era virado só em base, né? Era muito magro. Natan Bel. Muito magro. Natan Alisson Zonta Bel. Pra quem não sabe, NASA é um acrônimo, né? Natan Alisson Zonta Abel. Ah, que legal! Eu não sabia. NASA é isso, é um acrônimo. Eu não sabia, eu achei que era porque vocês fazem tanta coisa diferente. Todo mundo acha, né? Que vai lançar um foguete qualquer momento. Não, que vocês são criativos, tudo. Eu achei que o NASA do NASA era criatividade. Não. Tanto que a gente não usa... Já foi falado isso? O que era? Já. A gente não usa, perdi essa, então. A gente não usa foguetes e coisas assim para não ter vinculação com a outra NASA, que é a NASA com S. Mas NASA com Z, quando eu montei, que estava sozinho, né? Eu montei N, né? Aqui, ó. Vou botar na geral para vocês verem. Natan, Alisson, Zonta, Abel. Mas eu associei, eu sabia que, né, que era com essa, associei que era algo ligado à tecnologia, à criatividade. Não, mas tem isso lá também, né? Claro, a gente abarca tudo isso aí. Mas é do teu nome. É do nome, assim. Ai, que legal. Então, esse mergulho, né, do autoconhecimento, como a gente estava conversando, ele é muito necessário, porque senão você vai ser refém. Eu acho que é a pior coisa que tem, né? O Padre Fábio de Mello tem um livro muito interessante chamado Quem Me Roubou de Mim Mesmo. Eu já li. Já leu esse livro? Muito antigamente. É um livro muito bom que ele fala sobre isso. Que você vai fazendo concessões a esse eu que existe dentro de você, ferido, carente, né? Eu queria te provocar, Márcia, com a seguinte, né? Para extrair de ti mais dessa essência que tu tem, que é o seguinte, a frase é o seguinte, né? Carência é para ser alimentada ou para ser curada? Curada. Por quê, Márcia? Porque se for alimentada, eu vou continuar carente, né? Certo.
Mas, Por exemplo, mas uma pessoa carente... Vou dar um exemplo. Eu sou carente de afetividade, mas é porque eu não me amo. Daí eu tô querendo o tempo todo que as pessoas... Eu vou falar do meu entendimento, Tá. né, da tua frase. Eu estou... por exemplo, vou falar de fome. Eu sou uma pessoa... A carência não pode ser uma negligência do outro? Eu tô provocando. Não, tô provocando. não, tu tá numa relação... Eu vou me colocar no lugar da carência agora. Tá. Vou colocar no lugar da carência. Legal. Vou me colocar no lugar da fome, porque eu tenho uma pessoa... Eu falei hoje que eu tinha que fazer terapia para isso. Eu sou uma pessoa que eu fico muito nervosa quando eu estou com fome. Tá. E eu tenho carência de comida. De comida. Tá é porque ruendo. para suprir alguma coisa? Sim. Tem algo de errado? Claro. Não é normal. Com certeza. Outra coisa, minha filha media, não, porque ela não divide. E meu marido, não, porque ela estava com um pote de torresmo e não deixou nem um pouquinho para mim. E a minha filha, não, ela escondeu o chocolate. Meio-dia teve essa treta. Nós almoçando, ela escondeu o chocolate. Interessante. Tu não acha que é uma carência que eu tenho? É alguma coisa? Tem algo não está normal. Aí o meu marido tem que fazer uma terapia para isso, porque isso não é normal. Aí eu disse, meu Deus, isso não é normal? É porque eu como as coisas, eu não divido. Por exemplo, não, porque eu não posso dividir chocolate, eu ganhei de presente, eu tenho que dividir. Olha a desculpa. Porque o ser humano é de desculpa, eu estou dando uma desculpa. Tu tens compensação? É uma compensação de alguma coisa? Tu te compensa com Na comida. Tu te compensa Na com comida. Na comida. E aí eu falei, então eu tenho uma carência. Certo. Né? Eu tenho que ser curada. Não é normal. Tanto que isso aconteceu agora, o meio-dia, né? Sim, sim. Eu comi o torresmo todo que meu marido trouxe, não deixei um pouquinho pra ele. Foi ele que trouxe. Ele come. Aí eu disse, tu já sabias que eu ia comer tudo? Por que tu não tirasse um pouquinho pra ti? Desculpa, porque eu tenho que entender que era pra nós dois. Aí minha filha, não, mas ela ganhou esse chocolate lá na loja e escondeu tudo. Escondi mesmo, e não é mentira. Porque ela também não dividiu o chocolate. Então é uma carência. Certo. É algo que tem. Aí é para ser suprida? Não. Eu tenho que curar isso. Ser curada. Tem que ser curada. Porque eu já estou afetando outras pessoas. Claro. Para mim, não foi meu. Né? Tá, eu dividi. Quando eles têm chocolate, Deus livre, você não dividir comigo. Aí eu me colocando no lugar dele. Se ele come esse torresmo, então divide comigo. Pensa que eu ia ficar magoada. Mas se fosse tu com torresmo, tu comeria tudo, sem problema nenhum, e não se sentiria culpado por isso. Não. Não me senti culpada. Eu não me senti culpada. Eu tô dizendo, se fosse ele, eu ia fazer, porque tu não dividiu, né? Sabe, mulher sim, já, né? E aí a gente dá uma exagerada junto, né? E aí, quando eles saíram, né, para os trabalhos, eu pensei, meu Deus, realmente, eu vim pensando nisso. Disse, meu Deus do céu, eu preciso me curar isso, eu preciso resolver isso, porque não adianta eu ficar suprindo se eu tô com fome, tem algum problema? E são nesses detalhes do dia a dia que... Só que eu tenho que perceber. Eu tenho que olhar para mim. Então, são nesses detalhes da nossa... Porque, assim, a terapia ou qualquer coisa que tu vá fazer essa mudança interior, né? Ou que na espiritualidade a gente chama de vida interior. Por que é a vida interior? O que tem de tão interessante fora de ti que não existe primeiro em ti mesmo? Então, o interesse principal de quem quer viver espiritualidade é um mergulho dentro de si. Porque você encontra Deus fora, mas você não consegue ver Deus fora se você não encontrar Deus dentro. Né? Primeiro de tudo. E aí, o que eu queria falar é o seguinte. Nessas coisas do cotidiano, por exemplo, uma briga dessa, né? Parece ser banal, parece ser boba. Não, a gente não brigou, mas foi uma discussãozinha. Uma discussão, mas pode ir mais longe, pode ficar... Mas a questão não é nem aonde isso pode chegar. Mas é que se ninguém ali, dos personagens, ou tu não estás aberta a uma busca interior, ninguém ia perceber que ali tinha um problema. Tu ia ficar chateado com o outro porque não deu, o outro ia ficar contigo porque brigou, a outra ia te criticar porque, meu Deus, olha a outra lá brigando por causa de comida. E tudo ia ficar assim. Mas basta um ali que tenha essa consciência para poder, de fato, fazer esse mergulho. E eu venho trabalhando cura, isso, pedindo, sabe, consciência. Minhas orações são isso, né? E eu venho também fazendo isso. Tanto que eu começo na quinta-feira a Escola da Esther, que é um programa de uma igreja, que pode ser de qualquer religião, mas é trabalhado em cima da Bíblia da Esther, né? São 4 meses. E todo mundo, por que tu vai fazer isso? Porque eu quero melhorar. Porque eu preciso dessa conexão espiritual. Porque eu preciso dessa busca espiritual. Eu quero, mais que eu leia, que eu tenho pesquisado, eu preciso estar ali inserida. Então, eu estou indo com o meu copinho bem vazio. Aí eu vi lá a programação, os módulos, né? Muito legal que tem lá. E eu acho engraçado, porque eu contei para o Rocha, o que vai fazer lá? São 130 mulheres. E não pode faltar, não pode chegar atrasado. Tem retiro, tem formatura, tudo. Porque eu quero estar conectado espiritualmente, mas com muito entendimento também, né? Com mais entendimento. E aí, por isso que eu tô lá. E aí, hoje, quando eu vinha para cá, eu vinha pensando nisso.
Quando eu vinha vindo lá de casa para vir aqui na NASA, eu vinha pensando, gente, isso é muito sério. Eu tenho que resolver isso. Eu vim conversando com Deus. Eu preciso resolver esse problema, porque não é só com o torresmo e só com o chocolate. Sim. É outras coisas também relacionadas à comida. Se tu fizer E eu li um livro da raiva que fala assim, ó, e eu fico muito nervosa, enraivada. Por exemplo, eu fui grossa com meu marido no domingo à tarde, porque eu estava com muita fome. Eu não tinha feito nada para comer e não tinha nada em casa. Eu moro do lado do mercado e não tem compra, então eu compro todos os dias. Não tinha nada que eu pudesse, porque eu faço uma dieta também específica. Aí ele disse assim, estás morrendo de fome, estás renando, estás já grossa. Eu disse, me perdoa, realmente, eu estou com muita fome, eu tenho que ir no mercado buscar alguma coisa para comer. Então, tem que ter esse olhar, por isso que eu falo muito de autoconhecimento, por isso que eu falo que a gente é ser humano e a gente... Congruência é tu pregar e fazer. Então, eu não posso ensinar as mulheres e eu não estar fazendo. Exato. Isso, eu tenho que ter congruência. Eu aprendi na PNL. Então, eu tenho muito cuidado hoje com a congruência. E eu vinha hoje pensando, Senhor, eu vim de lá aqui orando e vim falando, eu preciso melhorar isso, cuidar do controlado da comida. E aí, no livro fala assim, ó, das 11, que a pessoa que tem raiva, que isso é comum, com fome, então 11 horas tu não pode fazer negócio com essa pessoa. E nem de 5 da tarde em diante. Porque esse é o período que ela vai estar com mais... Eu vou saber, Deus, faz sentido. Falei pro meu marido, das 11 em diante, não pode mais falar comigo, que já está perto do almoço. Eu disse, não, mas eu preciso melhorar isso, né? Eu brinquei, mas preciso melhorar. E hoje agora eu vim pensando, tem que melhorar isso. Porque esse é o autoconhecimento. E a gente é isso, a busca. Errou, vamos arrumar, vamos consertar, né? Isso é importante. A gente... E a minha resposta... quanto ao que tu pensa, tá com essa clareza? Não, exatamente como eu penso, né? É que eu sempre coloco algumas situações, assim, pra gente refletir. Eu gosto de provocação. Porque, às vezes, a carência, ela fica mais acentuada, principalmente porque alguém fez alguma coisa pra ti. Você não é carente, assim, do nada, acordei carente, né? A carência, gatilho. A carência vem por gatilhos. Então, a comida é o teu gatilho. Então, a comida te para. Então, provavelmente, na tua infância, alguma questão... Passei muita fome. Exato. É isso aí. Então, eu sou muito parecido, porque eu me coloquei durante muito tempo em me compensar com... eu não tinha nada quando eu era criança, eu não tinha nada na minha infância. Então, hoje eu posso comprar uma roupa para mim, um tênis para mim. Aí, lá eu tinha no meu armário, 8, 9, 10 pares de tênis. Eu não preciso de tudo isso. Não. Tá? Não preciso de tudo isso. Aí, se eu prego o amor e o desprendimento para as pessoas e tem 10 pares de tênis, tá errado. Aí, congruência? Quando a minha ficha caiu, eu peguei os meus tênis, botei dentro da sacola e doei. E aí a minha esposa queria me matar. porque depois tu vai lá, tu vai comprar mais. Eu falei, não, é uma mudança. Ai, que legal, né? É uma mudança de vida. Eu preciso de fato assumir a responsabilidade sobre isso. Isso é de uma riqueza tão tamanha quando a gente já está tendo essa consciência, né? Tem um documentário Minimalista, acho que é o nome. Sim. Nossa, é muito legal. Sim. Também fez eu melhorar bastante. Eu fiz uma limpeza lá no guarda-roupa, caixas assim eu tirei. Porque tanta coisa que a gente não precisa. Ontem eu fiz um vídeo que eu tenho uma lareira digital, Cadence. Comprei 10 anos atrás. Me pergunta se algum dia eu usei lá na vida. Pra quê? Porque na modinha, uma lareira digital que fazia um foguinho. Geralmente a gente tem muito mais do que a gente precisa. Sabe o que tá servindo? Pra minha gata dormir em cima, que tá cheio de pelo e caiu pelo dentro. Posso te falar uma coisa, Márcia? O que tá sobrando na tua casa, tá faltando na casa de alguém. Isso é um fato. É um fato. E se a nossa espiritualidade não nos levar a pensar no outro, porque ser melhor para si mesmo não serve de nada. Se aquilo que você busca para si não reflete no outro, em benefício para o outro, né? Essa é a verdadeira espiritualidade. Quando aquilo que transforma em ti é tão pleno que ele transborda da tua vida. Então, quando ele transborda da tua vida, ele se torna alimento para o outro. Quando se torna alimento para o outro e ele bebe disso que você tem dado, né? Ele também vai querer entender por que isso jorra de ti e ele vai buscar a cura e quando ele for curado, ele também vai ser uma fonte, né? A palavra nos ensina isso, que esse rio de água viva que jorra do nosso interior é a presença de Deus na nossa vida. E a gente precisa tanto nos dias de hoje, né? Tá todo mundo assim, largado, parece, né? Hoje eu vi no Espírito Santo, numa mecânica, a cachorrinha adotou um gatinho. E aí ela não deixava ninguém chegar perto. Ela levava o gatinho pro sol, uma cachorra, com o gatinho. E eu sou a pessoa que eu amo animais incondicionalmente. Aí eu vi aqui em Santa Catarina, em Londres, sexta sábado, a menina jogou uma criança no mato dentro da sacola. Meu Deus. E o menino já tá bem. E foi uns cachorros que acharam, mas o menino, graças a Deus, está bem na sacola. Porque certo, Deus tem um plano muito grande na vida dessa criança. Que ele não morreu, jogada no mato.
Aí eu fiquei, ai, Deus, quanta falta de Deus. A cachorra cuidando, mostrei para o meu marido ainda, mostrei para a Duda, olha isso. Cachorra com tanto amor que aquele gatinho que nem é filho dela, leva para o sol. Aí um cara tentou pegar o gatinho e ela não deixava, cuidando. E aquela criança jogada. Disse, meu Deus, quanta falta de Deus que nós estamos precisando. Com urgência. Né, a falta do amor, todo mundo pensando em si próprio, né? Então esse meu trabalho, quando se fala em sexualidade, mas quem convive comigo é muito além. Claro. É trabalhar do amor, Eu sempre disse é trabalhar da isso pra Tati. bondade, é a caridade. Ontem a gente estava numas mulheres, elas começaram a puxar coisas da minha vida, do trabalho que tinha. Eu disse, não, eu continuo fazendo, é off. Eu não tô 10 dias, estou 13 anos nessa área, né? A ética profissional, de poder ajudar os casais, de poder elas contar, pessoas contam coisas que eu já fiz que eu nem lembro. Hoje, uma outra menina, que eu estava arrumando um emprego para ela, e ela me agradecendo tanto, porque ela é de outro estado, não tem uma família aqui, ela não sabe quem são os pais, ela foi vendida. E aí nunca soube quem sou. E aí, hoje ela me pedindo ajuda, eu vou sempre te ajudar. Eu acho tu uma mãe maravilhosa, que tu tinha tudo para dizer assim, ai, mimizenta, aí eu não tenho família, eu vou para a rede social pedir ajuda, com 3 filhos, 2 empregos. Eu só vou sempre te ajudar, fulana. O que eu puder fazer, ela não me pede dinheiro, ela não pede coisas, ela me pede ajuda com conselhos. Ela não me pede. E o que eu mais gosto nela, um dia eu comprei um negócio e dei para ela, disse, mas não, Márcia, eu estou dando com o meu coração para ti. Fica tranquila, é o que tu merece. Tu tens de dizer assim, obrigado, Márcia, eu mereço. Só diz isso. Obrigada, porque eu mereço. Que eu trabalho muito a técnica do merecimento. Se a pessoa te ofertou algo que nada pedia, porque é um plano de Deus naquela vida daquela pessoa e tem que agradecer porque ela mereceu. É porque ela fez algo de bom, porque ela mereceu aquilo ali. E aí eu disse para ela hoje, estava conversando com ela, arrumando um emprego, já arrumamos até. E aí, eu disse para ela, e ela toda feliz com tudo que eu tinha falado dela, porque realmente ela era aquilo ali. Ela tinha tudo para dizer assim, eu vim de outro estado, com 3 filhos, vou para a rede social, ajuda a sustentar meus filhos. Não, ela não pede, ela trabalha. Ela trabalha em 2 empregos. É impossível, né? Deus não abençoe uma vida assim, né? Que Deus, de fato, não mande pessoas. E é isso que eu falo, quando você busca essa cura interior, você se coloca como um instrumento nas mãos de Deus. Né? E eu tenho buscado bastante, porque eu sempre falo, eu sinto a presença de Deus e sinto Deus falando comigo o tempo todo. Então, eu tenho buscado bastante. Nos últimos tempos mesmo, Natan, minha conexão espiritual, e acontece coisas, a Aline daqui a pouco vai vir para o podcast aqui, e eu estava falando assim para ela, coisas que eu nem falo, porque as pessoas não vão acreditar. Não vai acreditar, não, ela é doida. Não, agora virou religiosa, agora eu nem conto, porque eu sinto, entendeu? Eu sinto quando eu posso ir, onde eu não devo ir, onde eu não devo estar. E uma mulher que se abre para a espiritualidade, assim, o homem, ele é muito diferente da mulher nesse sentido. A mulher, ela tem uma sensibilidade espiritual gigante. Então, quando a mulher, de fato, ela se abre para a cura interior, ela se perdoa, se ama, e ela começa a compreender aquilo que Deus tem para a vida dela, ela é um canal de bênção na vida de muita gente, de muita gente. E é o que eu percebo hoje, que eu falo para a Tati, eu falei, cara, essa coisa da Márcia, de falar disso, falar daquilo, é só com todo carinho do mundo, né? É só uma armadilha, né? No bom sentido, né? É só uma isca, né? Que as pessoas, pela curiosidade ou pela necessidade, mordem. E quando elas se percebem, elas estão mergulhando numa coisa muito mais profunda. O Natan separou um casal, eles têm 12 anos, eles estavam casados. Eu fui a última a saber e ela é super amiga minha. Aí o ex-marido dela disse assim, não contasse para a Márcia? Não vou contar para ela agora, porque senão ela vai tentar salvar o nosso casamento. E nós não queremos mais salvar o nosso casamento. Aí nós fazemos parte de vários grupos juntas, as amigas dela, aí ela foi ver contar, porque todo mundo já estava sabendo, já estava... Aí ela disse, Márcia, eu quero que me perdoe, eu realmente, és a última pessoa a saber, porque eu não queria mais, no casamento não estava mais certo, a gente já desgastou, então eu tenho certeza que tu ia fazer de tudo, mas não tem um jeito, não tem uma terapia, não tem um livro, não tem isso, tu ia arrumar várias coisas, mas a gente já estava decidido, porque a minha oração diária, tá, Natan? E aquele lá de cima diz, né? É o que tu joga para o universo, as afirmações, a Bíblia fala, Provérbio 23:7, assim como você pensa, na sua alma você é, as afirmações e a minha oração diária, usa-me, Senhor, para ser bênção na vida das pessoas, usa-me. Então, às vezes, acontecem coisas, como eu digo para ti, que é inexplicável. É inexplicável. Tem coisas assim, eu nem vou falar muito, que assim, eu acho que até choro. Nossa, quando eu vejo assim, isso foi Deus. Não podia ser de outra forma, não tinha como ser
Não é uma mágica, é porque foi a mão de Deus naquele momento. Então, eu sinto bastante, porque eu tenho vindo nessa busca, né? Nessa busca. E ontem eu estava em reunião com a Lina, ela disse assim, por que tu não abre outra loja lá? Mas isso, mas que não. Eu não preciso muito para ser feliz. Eu quero ter um casamento feliz, eu quero ter minha família feliz. Para mim, né? Realização é estar ali com a minha família. Eu sou muito meus irmãos, sou apaixonada por eles. Meu pai, perdemos a mãe, deu uma quebrada ali, porque ela era muito a base, mas a gente é muito conectado, eu e meus irmãos. E isso, para mim, é muito importante. É muito importante esse mundo que eu vivo, com as pessoas que eu vivo. Isso, para mim, é importante. E aí, legado, eu falo o tempo todo, legado. Se eu morrer hoje, o que as pessoas estão falando de mim? O que eu deixei na vida do outro? Não é o que eu deixei para a Duda, a única filha que eu tenho é a Duda, que é herdeira. O que eu deixei? Que loja bonita, Duda. Eu não quero as pessoas falando isso. Eu quero, nossa, Duda, tua mãe fazer uma falta imensa. Tu nem sabe o que ela faz por mim. Tanto que tem coisas que eu faço quando a janela é mais, mas é que as pessoas ficam lembrando. Tu nem sabes. Tem uma menina lá em Ribanceira, a Camila Manicure, ela trabalhava numa fábrica, ela disse assim, ela é manicure, maravilhosa, hoje ela disse, foi tu, sabias, né, que mandasse eu fazer o curso quando a gente ia em escola, e eu nem paguei na hora, tu mandasse vir, quando eu pudesse eu pagasse, eu nem lembrava disso. Depois eu fui lá, te paguei, mas eu sou grata porque tu apostou em mim, na época eu não podia financeiramente, vai lá e faz, depois tu paga. Porque existia uma relação de confiança e porque eu também, quando eu acredito no potencial de alguém, eu quero ajudar. O desprendimento é isso, né, Márcio? O desprendimento é você ter essa consciência, né? De que a vida, ela, de verdade, ela não está nas coisas. E as pessoas hoje, elas trabalham para terem as coisas, né? Elas perdem o seu principal ativo, que é o tempo, construindo passivos, e depois elas têm que gastar o tempo delas para manter os passivos, né? Então, a pior crise na minha visão hoje, ela é crise de maternidade e crise de paternidade. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia você vê pais que dão brinquedos para os filhos, mas que não brincam com os filhos, né? Não celebram a vida dos filhos. E o problema não está no brinquedo, né? O problema não está... Tem crianças que não têm e que são muito felizes porque os pais estão presentes, estão ali, estão sempre perto. Então, e nesse mundo tão superficial, as pessoas perderam a mão e a consciência nesse sentido. É, né? Material, né? É muito Bauman, material. Bauman, né? vai dizer, né, sobre a sociedade líquida, né? Sobre a liquidez das relações. É tudo muito... Nada é concreto, nada é coeso, nada é firme, tudo é muito líquido. Então, se eu estou junto contigo, qualquer coisa que tu me faça, isso já me dói, então é motivo para eu separar. Ou se eu estou num emprego e o patrão me olha atravessado, aquilo já é motivo para eu pedir demissão. Então, tudo é muito líquido. E quando você pisar em ovos. Hoje a gente tem que pisar em ovos para tudo. É a geração, né? A geração pisar em ovos. Essa geração. Então, Bauman falou isso lá atrás e muita gente achou estranho, né? E como isso se... apesar da dicotomia, né, de ser uma sociedade líquida, mas e como isso é concreto, de fato, como essa relação hoje, como as pessoas se dão, né, tudo muito superficial, tudo muito... Né, não existe, de fato, mais amizade, não existe mais... Verdadeira, leal. Tu falou da pandemia dos casais, né? Esses casais, eles estavam ali talvez por uma convenção social, por qualquer coisa. Até hoje. Né? Mas não se conheciam, né? É a mesma coisa a nossa Não se suportaram dentro de casa. A nossa relação com Deus, né? As pessoas dizem que amam a Deus, mas não o conhecem, né? As pessoas não conhecem a Deus. Quando as pessoas se veem diante de uma dificuldade e as pessoas não têm essa relação com Deus, ela vai reclamar, ela vai murmurar, ela vai lamuriar. E o nosso tempo está acabando, só para fazer mais uma pequena reflexão. Não sei se tu já ouviu falar nisso, né? Que a reclamação é a oração do escravo. Já. O escravo o povo quando libertou... Deus quando libertou o povo do Egito e o povo entrou no deserto, o povo reclamava com Deus. Né? Nós éramos escravos no Egito, mas lá nós tinha água, nós tinha sombra. E Deus querendo levar eles para uma terra, que é a terra prometida, né? E o escravo é aquele que reclama. A palavra reclamar significa que você clamou uma vez, você está tendo que clamar de novo. Porque da primeira vez que você clamou, você não teve fé suficiente. Então você tem que reclamar, porque você pediu e não esperou. Não confiou de que Deus ia ser providente naquilo que você pediu. Pedis e recebereis quando pedires de todo o teu coração. Né? Então a reclamação, se a oração nós fizemos para Deus, Padre Léo nos ensina, né? Padre Léo aqui de São João Batista. Se a oração nós fizemos para Deus, a reclamação
Nós fizemos para o encardido, né? E essa realidade do mal, ela está muito presente na nossa vida, né? Ao mesmo tempo que a gente vê o mundo superficial, a gente também vê quanta maldade, né? Muita. Que o mundo Meu Deus, hoje Natan, passa. são muitas. E, né, já estamos chegando ao final, mas eu vou te falar o quanto Deus age na vida quando a gente abre o coração. Quando eu estava lá em 2016 fazendo a minha pós-graduação de educação sexual presencial, que eu fiz com estágio, a gente deu aula para adolescentes, nós tivemos aula de abuso sexual e violência doméstica. Eu não quero, eu nem sabia, eu pensava, eu vou fazer a aula, a matéria, eu tenho que fazer tudo. Isso aí, não, eu não vou trabalhar com isso. Deus me livre, não quero nem, quero distância. Quero ver ninguém com abuso sexual, eu não quero. O que eu faço hoje? Tu achas que foi eu que determinei? Não. Veio uma mulher lá de Pomerode, nunca vou me esquecer. A primeira vez contou a história dela toda, eu comecei a chorar com ela. Você ia chorar? Nem sabia. Não, primeiro que eu não estava com o coração aberto para atender. Né? Nem ela ali e nem quando eu fiz a pós, porque eu pensei, isso eu não quero, mas eu tenho que estudar e aprender. Né? Mas não estava com o coração aberto. Comecei a chorar. Daqui a pouco vem outra. Eu chorava. Mas isso não está normal? Eu estou pegando a dor da pessoa, vou ficar doente? Não, vou resolver isso. Fui resolver isso. Estudar mais, prestar. Peguei, eu olhei para cima, Senhor, eu vou fazer o que está determinando. Não era o que eu queria, mas como é o Deus que quer, é o que eu mais faço hoje, Natan. Uma demanda grande eu tenho hoje. Eu não queria, eu trabalhei contra isso, mas não, porque quem determina é aquele lá de cima. Quando tu fala isso, vem muito forte no meu coração, né? De dizer algo para ti, que Deus ele não vai fazer nada através de ti que não tenha feito primeiro em ti. Então, Deus ele não vai curar as pessoas através de ti se primeiro ele não te curar. Então, tudo isso que hoje você é na vida de alguém foi porque em algum momento você se abriu para essa cura, perdoou, pediu perdão, fez todo esse processo e hoje como um instrumento, né? O diapasão, ele é um instrumento para medir a afinação. Então, para você afinar um violão, você precisa de um diapasão. E Deus, ele faz isso na nossa vida, né? Ele nos ajusta e quando nós estamos bem afinados, da nossa vida surge uma melodia, uma canção que alegra, que emociona, que cura, que liberta as pessoas, né? Eu acho que é isso que Deus faz com a gente, né? Ele vai nos ajustando, nos afinando, né? Apertar a corda não é tão confortável, às vezes dói, às vezes não é tão legal, mas em algum momento vai estar no lugar certo e aí você vai ser usado por ele, né? Como um instrumento muito bem afinado. Então, assim, se eu quero deixar uma dica para as pessoas, assim, perdão, gente, mas é diário, sabe? É diário. É o que mais tem salvado vidas de verdade. É o perdão. É bíblico, né? Sim. É o perdão. É bíblico, gente. E eu sei que é difícil quando a gente fala, é muito fácil dizer, mas é porque tu tem que sentir no coração. E eu tô falando por mim, porque eu sempre falo, tudo que eu faço nesses 13 anos, falasse uma coisa agora, é porque eu me curei. É o que eu faço hoje, é porque eu estudei, é baseado em estudos, em metodologias, é baseado nas Sagradas Escrituras, não foi nada um método que eu inventei. Sim. Eu não inventei uma técnica de perdão, ela já está escrita por milhões de anos. Eu não inventei. Eu procuro essas técnicas que já me ajudaram, que têm me ajudado e que eu sei que possa fazer e tenho as provas de inúmeras pessoas, graças a Deus. Trabalho com uma coisa que é muito individual. Tenho muitas provas sociais, então, graças a Deus. Então, mas tu tem que estar aberto. Ó, tem que estar assim, ó. Coraçãozinho aberto. Coração aberto. A frase da minha canção, antes de chegar no refrão da canção, diz assim: Senhor, hoje eu quero me entregar por inteiro, dar-te o meu coração verdadeiro. É linda. Vem me curar, que tu cantou na Betânia, tudo, né? Isso, é. Lindo, E acompanhei. É isso, né? Lindo, Dá lindo, o coração lindo. inteiro para Deus e o resto ele faz, né? E quando eu palestro, um monte de gente pergunta se eu sou evangélica. É muito engraçado, porque eu uso muitas citações bíblicas, né? Sim. Eclesiastes, que fala, né? Enquanto faz em vida. Porque pronto, tu vai morrer, tu não vai fazer mais nada. Então faz em vida. Exato. Então eu uso muito essa também. Eu uso várias, né? Algumas citações bíblicas, eles me perguntam para mim, eu disse, não, eu tenho lá de cima. A gente tem que acreditar num Deus, gente. Nós não estamos aqui. E outra coisa, que fala, tá, é fácil para ti. Ninguém sabe o que eu já passei. Eu conto ali os bonitinhos, mas ninguém sabe meus perrengues, as minhas dores, as vezes que eu choro também. Né? E aí, eu sempre falo, mas tem um lá em cima. A minha confiança está nele. E o tempo todo, Natan, todas as vezes que eu palestro, eu falo, gente, eu não sei a religião de alguém, eu não sei em quem você acredita, mas existe um Deus. E aquele lá de cima deixou um mundão maravilhoso que não é para sofrimento. Se você está em sofrimento, tem algo errado. Não é sofrimento que ele quer nós aqui na Terra. Márcia,
chegando ao fim desse NasaCast, ó, por que é bom um papo sem pauta, né? Fomos para onde Deus mandou, né? Sem roteiro, sem pré-determinações. Quero que tu deixe a tua palavra final, né? Tu podes olhar para a câmera e deixar um recado para o pessoal que assiste o nosso NasaCast e tuas considerações, aquilo que tu quiser falar. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com essa equipe maravilhosa da Nasa, com o Natan, que é sempre um aprendizado, gente, incrível, né? É uma pessoa de Deus também, então é claro que aquela de cima conecta a gente com os bons, com o coração bom, e saiu daqui ainda com mais aprendizado e com mais uma crença maior ainda daquilo que eu estou fazendo, do acreditar, do perdão, do amor de Deus, né? Por tudo que a gente faz, mas tem alguém lá em cima nos conduzindo e a gente tem que olhar assim, autoconhecimento. Então, a dica é autoconhecimento, olhar para dentro de si. Segunda dica é, não sei qual é a religião, em quem você acredita, mas existe um Deus, se conecte. Se conecte com ele, porque é uma outra vida. E a gente vai se conectar, porque aquilo lá de cima vai colocar a gente com pessoas boas. Ele vai conectar os nossos corações. Se a gente está procurando o bem, a gente vai estar com o bem. Então, isso é muito importante. Eu desejo um beijo no coração de cada um. E a minha rede social é Márcia Giacomossi, no Instagram. É isso, Márcia. Obrigado, né, de todo o meu coração, pela amizade, né, de muitos e muitos anos, né, pelo carinho que tu tem pela NASA, mas não só pela NASA, mas pela minha família, pela minha esposa, né, pelos meus filhos. E a gente pode ter certeza que tu estás nas nossas orações, né? A gente tem, eu tenho rezado muito, pedido para Deus abençoar a nossa cidade, né, que a nossa cidade precisa, né, de um fôlego novo, de um sopro novo de Deus, para que a gente volte a crescer como cidade, como sociedade. A energia dela. Né? A gente já mudou algumas coisas na cidade, mas tem muita coisa de fato para mudar e para melhorar. E a minha oração é que Deus abençoe, né? A palavra nos ensina que a gente deve orar pelas nossas autoridades. Então, a gente ora por todo mundo hoje que está à frente da prefeitura, à frente né, de tudo aquilo que envolve tomar decisões que vão impactar a vida das pessoas, né? E tu és uma pessoa muito especial para nós, então tu estás nas nossas orações. Obrigada. Que Deus te abençoe os teus negócios, a tua família. Recebo. Que você seja próspera, não de dinheiro, mas de prosperidade pura, né? Essencial e alimentar, que é a pessoa ser feliz, ser bem-aventurada com aquilo que Deus concedeu a ela, né? E Deus te concedeu um dom, que é de falar, de tocar a vida das pessoas e que Ele possa te usar cada vez mais, né? Amém. Da forma como Ele quer. Muito, muito, muito obrigado e que Deus te abençoe. Esse papo foi muito bom mesmo. E você que nos assistiu, que nos acompanhou, como eu falei no início, essa conversa, ela pode ser boa para você, isso vai depender de você. Então, se aquilo que você ouviu aqui, tocou em você, deixa no comentário. Márcia, a gente faz uma coisa muito legal, que é, para a gente saber que a pessoa chegou até o final, a gente pede agora, nesse momento, para ela comentar. Se a pessoa assistiu tudo, ela vai comentar uma palavra. A gente sabe, opa, essa pessoa comentou porque ela assistiu o podcast inteiro. Diz uma palavra aí, Márcia. Deus. Então, se você colocar lá nos comentários a palavra Deus, a gente sabe que você assistiu o podcast até o final. Fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe, sua casa, sua família. Esse foi mais o NasaCast, o seu podcast de informações úteis ou inúteis. Isso vai depender de você. Agora a NASA vem. Até o próximo episódio e fui!